Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Que pelo anúncio do Santo Evangelho sejamos perdoados de nossos pecados. Amém. Caríssimo Padre Valdemir, pároco aqui desta paróquia de São Lourenço da Mata, povo santo de Deus, para mim é uma honra, é uma alegria estar hoje aqui nesse dia 1º de agosto, para fazer a abertura do novenário do padroeiro desta cidade, desta paróquia. São Lourenço, que é um dos santos queridos da nossa Santa Igreja, um diácono que se colocou a serviço da Igreja, a serviço do povo de Deus, nos dando um exemplo de um homem solidário, de um homem compassivo, uma pessoa que foi sensível ao sofrimento do povo, o seu tempo e sua época. São Lourenço viveu nos primeiros séculos da nossa Santa Igreja, foi Marte, como nós sabemos, e é para nós assim um grande testemunho de vida cristã. Por isso é uma pessoa tão querida, tão amada por tantos cristãos no mundo inteiro. Foi uma pessoa que viveu fielmente o Evangelho, colocando em prática a palavra de Deus através das suas obras, através da caridade. E nós vemos nos textos de hoje, dessa liturgia, do 18º domingo do tempo comum, falando para nós de um grande problema
que até hoje assola a humanidade, que é o problema da fome. Nós sabemos que no mundo inteiro, países do continente africano, da Ásia, aqui também na América do Sul, nós sabemos que é um dos grandes problemas que assola a humanidade, o problema da fome. E nós sabemos que tudo isso é a falta de solidariedade, falta em nosso coração a partilha, falta em nós a compaixão, falta em nós olhar e sentir a dor do irmão, a dor do outro, aquele que sofre. Muitas vezes nos tornamos insensíveis diante da dor e do sofrimento alheio. Nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, aquele momento em que Jesus estava pregando para uma multidão, e chegou um dado momento, Jesus encheu-se de compaixão, curou os doentes, algumas pessoas que vieram até ele. Jesus pregou para aquela multidão, e a certa altura, Jesus sentiu compaixão, porque ele viu que muitos ali estavam com fome, estavam famintos. E qual foi a atitude dos discípulos? Aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está avançada, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Então, os discípulos quiseram dispensar que Jesus, ele pudesse dispensar aquelas multidões, mandá-la embora. Mas qual foi a atitude de
das obras, através da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos de pé, amados.